Queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia, no capítulo 3 do livro de Esdras. Nós leremos o capítulo inteiro, do verso 1 ao verso 13. O texto nos diz o seguinte: Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram um altar do Deus de Israel para oferecerem holocaustos sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram um altar sobre as suas bases, e apesar de estarem sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e de tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Depois disto, ofereceram holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as outras festas fixas do Senhor, bem como os sacrifícios dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido postos os fundamentos do templo do Senhor. Então deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, bem como comida, bebida e azeite aos homens de Tiro e de Sidom, para trazerem do Líbano madeira de cedro até o mar, até Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No 2º ano, depois que eles voltaram à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os seus outros irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que voltaram do cativeiro a Jerusalém, puseram mãos à obra e constituíram levitas com mais de 20 anos para supervisionar a reconstrução da casa do Senhor. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e os seus irmãos, Cadmiel e os seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente supervisionarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor, por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de família já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz quando, diante de seus olhos, foram lançados os alicerces desse templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. E assim não se podiam distinguir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. Aprender aqui, senão a Bíblia não fica parada, né? Oremos, meus irmãos. Santo e eterno Deus,
Que a tua palavra, que é viva, Senhor, seja cravejada em nossos corações nessa manhã, Pai. Que a gente não se distancie de Ti, Senhor. E que o Teu Espírito nos conduza, Pai, ao longo dos nossos dias aqui na terra, Senhor. É isso que te pedimos, Pai. Amém. Eu fiquei tentando imaginar e conceber a ideia de exílio. A gente não consegue imaginar isso. E eu fiquei refletindo acerca do seguinte: temas como doenças, emprego, aborto, bens, morte, são coisas pontuais que, separadas, já têm adoecido a nossa população. Agora você já tentou conceber tudo isso junto? Quando a gente pensa tudo isso junto numa mesma pessoa, você lembra de Jó. E para a gente é até fácil consolar uma pessoa que tem sofrido vários problemas, mas é somente poucas pessoas que a gente consegue assistir isso dentro da igreja. Irmãos, não era uma pessoa, nem era uma igreja, mas era uma nação sofrendo tudo isso ao mesmo tempo. A gente não faz ideia de quantas pessoas morreram. A gente não faz ideia de quantas pessoas foram arrastadas para o exílio, que estavam doentes, acamadas, e muitas delas sem poder andar. E quando a gente olha para um cenário como esse, um povo, depois de não sei quantos anos, amedrontado, voltando para a sua terra. Eu não sei nem se muitos deles poderiam dizer que era a sua terra, porque o final do texto diz que alguns louvavam a Deus. E a gente vai ter uma separação aqui no final do texto, porque uns se entristeceram porque tinham visto o primeiro templo, e outros se alegraram porque nem templo, muitos deles não tinham visto. Não existia fotografia e muito menos vídeo. Eles sabiam de ouvir dizer o que era o templo. Enquanto muitas vezes os nossos filhos e os nossos netos nos perguntam o que é determinadas coisas e a gente abre o YouTube para dizer para ele o que é, você já parou para conceber que eles simplesmente podiam explicar o que era Jerusalém e o que era o templo do Senhor? E aí eu queria lembrar uma coisa importantíssima na manhã de hoje, acerca desse texto, é que o foco aqui, por mais que a gente esteja assistindo um povo voltando para a sua terra e podendo reconstruir o templo, era a adoração em obediência. Ou seja, obedecer a Deus é um ato de adoração. E, em primeiro lugar, antes de entrar no texto propriamente dito, a gente precisa ser lembrado de algumas coisas que mostram para a gente o panorama do que estava acontecendo aqui, ou do que já tinha acontecido. A gente vai ser lembrado que no capítulo 1 era tratado principalmente da continuidade da experiência da economia. E no capítulo 2, da comunidade e das suas terras. É um capítulo imenso, o capítulo 2. Semana passada, quando o reverendo Ronaldo pregou, ele nem leu o texto inteiro, porque ele vai citando vários grupos de pessoas e famílias. Já aqui no capítulo 3, apesar de ter esse objetivo da restauração do culto no local do primeiro templo, né? E vai ter essa imagem muito forte. As pessoas não podiam adorar em qualquer lugar, elas precisavam ir para o templo. Não é à toa que a gente vai encontrar no livro de Salmos cânticos ou salmos de romagem, ou seja, eram os salmos que as pessoas iriam para o templo, viajando. Eram hinos cantados ao Senhor, indo para Jerusalém. Então, essa forma e essa expressão, ordenada tanto por Moisés e Davi, antes de ser uma questão de querer adorar naquilo que já havia sido construído, é uma questão de obediência, porque
o próprio Deus pediu para que houvesse esse templo. E, em primeiro lugar, irmãos, quando a gente olha para essa adoração e obediência, é como se Esdras estivesse chegando para a gente dizendo o seguinte: primeiro, as primeiras coisas. E quais eram essas primeiras coisas? A primeira preocupação aqui era restaurar o culto. Na cabeça dos nossos irmãos, naquele momento, sem templo, sem culto. A gente sabe que essa chave só vai ser virada quando Cristo morre à cruz e o véu é rasgado de cima a baixo, que nós nos tornamos efetivamente templos do Espírito. Mas a imagem sacerdotal do Antigo Testamento era muito forte porque apontava, era um tipo. Quem é o nosso verdadeiro grande sumo sacerdote? Ou seja, ele estava por vir. Quem é o cordeiro que precisa ser morto? Ele ainda está por vir. Essa imagem ainda precisava ser apresentada a esses irmãos e reapresentada reiteradamente. Então, se estava prescrito na lei de Moisés, quais eram ou por que eles precisavam fazer isso, no fim das contas? A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: é manter o benefício da proteção divina. Havia um medo. Pare e pense o seguinte: imagine que a gente abandonasse Casa Caiada, né? E o cenário está até meio desolador aqui, em volta da igreja. Não somente pelo terreno baldio que tem aqui em frente, mas depois, se os irmãos quiserem olhar, tem montanhas de areia aqui ao lado, do outro lado do canal. Mas imagine que a gente abandonasse isso aqui e a gente saísse e só voltasse 50 anos depois, os que conseguissem voltar. A gente não sabia quem estava ocupando essa terra. E a gente não sabia os problemas que a gente enfrentaria para voltar a ocupar essa terra. No início do capítulo 4, que a gente não vai olhar para isso com tanta força, você vai ver que pessoas procuram a nação de Israel para ajudá-los na reconstrução do templo. Eu não vou querer dar spoiler aqui não, viu? Vou deixar para domingo que vem. Então haviam pessoas e havia esse medo realmente. Então, era uma fé que tinha poucas garantias terrenas para reforçá-lo. Ou seja, você tem tudo, passa a ter nada e volta para a sua terra com algumas coisas. Um segundo quesito importante aqui também é o seguinte: eles se abstiveram de incitar a oposição por não reconstruir o templo nessa fase inicial. Eles esperam um pouco, eles constroem o altar e eles constroem a base do templo. Então eles não perdem templo, mas eles buscam de maneira mais breve possível restaurar a adoração do culto para que houvesse templo. Então vai haver um foco positivo aqui nesse primeiro ponto, que é justamente a questão do serviço. A partir do momento que esse povo, ávido por novamente servir ao Deus, a esse Deus que é Senhor da vida deles, Senhor da comunidade, e na continuidade desse culto ao primeiro templo que eles estavam restaurando. Então, assim, quando a gente olha para esse cenário, uma boa pergunta que a gente pode fazer para nós hoje é a seguinte: quais são as primeiras coisas para mim e para você? Se eu e você perdesse tudo, quais seriam as primeiras coisas? A gente não tem ideia do que é isso, não. Ou pouquíssimas pessoas na nossa comunidade têm ideia do que é isso. Porque é um cenário não somente desolador, mas é você voltar com a mente em foco. Muitas vezes,
Quando a gente tem um problema, a gente não quer voltar para o foco. Você já conversou com uma mulher que acabou de perder o filho? Que acabou de sofrer um aborto, por exemplo? Ela está sofrendo demais. E esse sofrimento faz com que muitas vezes ela se afaste. Você já conversou com um viúvo ou uma viúva, por exemplo? Esse sofrimento faz com que eles percam o foco. E a gente não está falando de um indivíduo aqui, a gente está falando de uma nação inteira. E Esdras está nos apresentando o seguinte: eles precisavam voltar a ter foco, porque eles saíram, porque justamente tinham perdido o foco. É isso que muitas vezes nós esquecemos. Deus às vezes permite que a gente sofra para que a gente volte ao foco. As primeiras coisas. A entender que obedecer é adorar o nosso Deus. E aí surge uma segunda pergunta aqui. Será que a primeira coisa que eu e você temos feito é obedecer ao nosso Deus como forma de adoração? Ou seja, será que obedecer a Deus tem sido um deleite para mim e para você? Será que nós temos tido prazer em obedecer ao nosso Deus? Pode ser que esteja faltando a mim e a você lembranças. E esse é justamente o segundo ponto do texto. A partir do versículo 7, o povo começa a lembrar como era a adoração, o que eles deveriam fazer e qual era a importância de adorar a Deus. Se a primeira coisa que eles precisavam fazer era lembrar dessas primeiras coisas, a segunda era ter lembranças significantes. Ou seja, o que é que essas lembranças retomam a minha memória e me fazem obedecer e sentir deleite na obediência a Deus. Eles iniciam a obra, vejam que interessante, eles iniciam a obra no mesmo mês que Salomão iniciara a obra do templo, anos atrás. Memoriais era uma coisa muito forte na mente do povo de Deus naquela época. Eles não reconstroem o templo em qualquer lugar. Eles vão reconstruir o templo onde o templo havia sido construído. Então, o final do capítulo 2 aponta para o momento da coleta dessa oferta. O versículo 68 nos diz o seguinte: deram ofertas voluntárias para a casa de Deus para restaurar no seu antigo lugar. Assim como o primeiro templo, este também levou cerca de 7 anos para ser reconstruído. No mesmo capítulo 2, no verso 40 agora, ele vai lembrar que os levitas participam disso. E ele vai reiterar isso aqui no capítulo 3, dizendo quem participa dessa reconstrução. Agora tem um detalhe. Ele traz um dado aqui interessante, que ele vai dizer que os homens que participam são os levitas, no versículo 8. Levitas com mais de 20 anos. Ou seja, era uma população que não tinha uma capacidade ou quantidade de levitas tão grande para que pudesse ser a partir de 30 anos. Comumente não era a partir de 20 anos, era a partir dos 30. E a responsabilidade dessa reconstrução era das famílias líderes, ou seja, os cabeças, por isso que esses nomes aqui são repetidos o tempo inteiro, tanto de Jesua quanto de Zorobabel, porque esses homens eram os homens que lideravam essa reconstrução. Ou seja, quem é que manda ou quem coordena essa reconstrução? Procure Jesua ou Zorobabel, que eles aqui estão coordenando tudo isso aí. Ou seja, eram homens experimentados,
para poder fazer esse serviço a Deus. Então, esse quadro ele vai nos apresentando o foco na celebração. Porque esses homens queriam tanto celebrar a reconstrução desse templo, para que eles pudessem voltar a adorar a Deus onde ele deveria ser adorado. Então, dessa maneira, eles tinham uma consciência de continuidade. Eles tinham adorado nesse templo antes, num período pré-exílico, e agora eles poderiam voltar novamente a adorar a Deus nesse período pós-exílico. Então, tudo estava sendo reconstruído, prescrito, tanto por Moisés quanto por Davi. Então, se Moisés, por exemplo, havia estabelecido os padrões de sacrifício, acreditava-se que Davi tinha introduzido algumas mudanças necessárias nos regulamentos relativos ao serviço levítico. E o que é que ele queria enfatizar com isso? Ele enfatizava que, independente do templo, do ponto de vista das formas do culto, nada mudou. E é muitas vezes o que o nosso coração quer dizer. Muitas vezes, irmãos, eu e você, a gente quer dizer que a gente pode adorar a Deus em qualquer lugar. Ou de qualquer jeito. No texto bíblico, Esdras está nos dizendo que não existe qualquer para o Senhor. Existe um jeito para que ele pudesse ser adorado. E aqui havia um local. Se o local hoje, irmãos, somos nós, se nós somos templos do Espírito, ainda assim não é um chamado ou uma orientação de adoração individual, mesmo que eu e você adore a Deus individualmente, diariamente, ou em comunidade, pensando na nossa família e na nossa casa. Mas ainda assim deve haver a reunião daqueles que adoram a Deus. Então, quando eu e você pensamos acerca desse segundo ponto, sendo lembrado dessas lembranças significantes, ou seja, a gente não pode perder o senso de adoração coletiva. E isso é muito importante. E eu não estou falando de simplesmente a gente cantar músicas, não, irmãos. A partir do momento que o culto se inicia, nós já estamos adorando ao Senhor coletivamente. Se Moisés havia estabelecido esses padrões e Davi reitera esses padrões, essa repetição ou esse reforço desses padrões, ele traz para a gente nos dias de hoje a questão de que a gente deve continuar adorando a Deus como ele deve ser adorado e não como muitas vezes nós queremos adorar ao nosso Deus. Então essa questão da obediência da adoração precisa ser encarada com muita sabedoria. Muitas vezes a gente reflete ou pensa e muitas vezes a gente quer dar conselhos de coisas que a gente gosta. E essas coisas que nós gostamos não significa que elas são pecado, mas muitas vezes ela não tem nada a ver com aquilo que Deus espera que a gente faça no culto. Imagine o seguinte, para quem não me conhece, né? Eu gosto muito de rock. E não é do diabo, certo? Vale ponderar isso sempre, né? Imagine se o culto fosse só rock. Onde é que tem na Bíblia isso, irmãos? E muitas vezes a gente fica criando expectativas, né? E o nosso coração é mestre em fazer isso, de coisas que a gente gostaria que tivesse no culto, quando na verdade é o inverso. Eu estava conversando com o presbítero Reginaldo aqui, antes de começar o culto. Ele disse, é interessantíssimo, né? Porque não somos nós que invocamos a Deus, mas é Deus que nos chama, a invocação é dele. Ele é que nos chama para nos reunirmos. E em resposta, nós oramos a Ele, nós cantamos a Ele.
Então, quando a gente pensa em obedecer a Deus, é um movimento de olhar para a sua palavra e reagir ao olhar para essa palavra. E não ir com aquilo que eu gosto e dizer assim, isso tem e isso não tem. E em terceiro lugar, irmãos, a terceira e última imagem estabelecida aqui são os ecos conscientes do povo. É como se nesse segundo momento, do versículo 7 ao 10, eles corressem um sério risco de ficarem tão alegres que eles podiam errar no culto. E de repente, eles voltam e se lembram de determinadas coisas que deveriam ser mantidas em equilíbrio. Então, quando a gente olha para os mais velhos, né, que a gente enxerga aqui no versículo 11, e todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor por terem sido lançados os alicerces. Eles poderiam ter se perdido aqui. Porque muitas vezes a gente entra em êxtases de alegria, que é como se a gente perdesse a consciência do momento ali e não pudesse adorar de maneira objetiva. E de repente a ficha cai e a gente encontra dois cenários: os altamente otimistas e os cuidadosos. Porque eles vão dizer o seguinte aqui: porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de famílias já idosos que tinham visto o primeiro templo choraram em alta voz. Então, essa referência dos mais velhos, cujas vidas longas ajudaram ainda mais a superar a adoração interrompida neste local, faz com que agora eles chorem, porque eles lembravam da suntuosidade do primeiro templo. Ageu capítulo 2, versículo 3, nos diz o seguinte: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? E esses mais velhos estavam amargamente decepcionados. A gente não vai conseguir reconstruir da mesma maneira. Não havia mais a riqueza de Salomão nesse momento. Zacarias, capítulo 4, versículo 10, ele vai trazer o outro cenário, o outro lado. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. A gente vai ter um profeta trazendo um outro cenário, uma outra realidade. Então, outros recusaram-se a considerar isso apenas como um dia de pequenas coisas. E consideraram como ecos. Pode ser que a gente não consiga reconstruir aquele templo, mas o templo do Senhor será reconstruído. E para nós, pensando em adoração obediente, será que nós, de maneira recorrente, temos alimentado o nosso templo? Será que temos buscado a Deus verdadeiramente? Para que o nosso templo seja alimentado? Ou pensando de maneira figurativa, o nosso templo está cheio de rachaduras? Mateus capítulo 6, versículo 33, nos lembra do seguinte: busque primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. A gente precisa fugir um pouco de Ageu e a gente precisa focar em Esdras. O altar havia sido renovado, os sacrifícios haviam sido restaurados,
As suas prioridades estavam no caminho certo. Sempre vai ter um irmão que vai dizer o seguinte, né? Mas ainda não está daquele jeito. Mas a pergunta é, a gente sabe que não está daquele jeito, mas está no caminho de chegar naquele jeito? Você tem se respeitado? Porque é interessante isso, né? A gente muitas vezes tem uma baixa espiritual. E você lembra que naquela avidez, né, no seu período melhor espiritualmente, você estava lendo 10 capítulos da Bíblia por dia. Mas porque você não consegue ler mais os 10 capítulos por dia, você para e não lê mais a Bíblia. Então quer dizer que você não se alimenta mais. Será que então é melhor ler um capítulo do que não ler? A gente não pode deixar de notar o elemento de alegria e vontade que acompanhavam os sacrifícios e a adoração, mesmo que estes sejam de expressões dificilmente entendidas no culto. De fato, a decepção de alguns naquele momento apenas destaca a exultação daqueles que estavam restaurando. E precisava realmente haver equilíbrio. Isso é algo que raramente é entendido, por exemplo, por pessoas que foram de fora da comunidade de fé. Só quem realmente vivencia isso, irmãos, é que consegue distinguir o que deve ser feito, porque conhece ao Senhor. A gente não tem como perguntar sobre obediência para quem não sabe o que é obediência. E se pessoas não sabem o que é obediência, muito menos saberão o que é adoração. Porque a adoração é uma expressão das afeições do coração. Adorar está intimamente ligado a prazer, mas não é esse prazer chulo que a gente vê as pessoas se entregando à sua pecaminosidade, não. É a alegria que nos conduz ao deleite, à celebração. Irmãos, quando nós nos reunimos aqui como igreja, dominicalmente, a gente está dizendo uns para os outros que Cristo verdadeiramente morreu na cruz. E aqui a gente celebra dominicalmente que ele morreu, ressuscitou e voltará. Cristo, ele nos retira desse exílio terreno. Ele tira dessa vida partida que a gente vive aqui, de alegrias parciais. A gente pode até não saber o que é o exílio, mas muitas vezes eu e você sabem o que é viver de maneira isolada, porque as pessoas nos excluem das coisas simplesmente porque elas sabem que nós somos cristãos. Adorar a Deus em espírito e em verdade é ter completa ciência de plena esperança e obediência diária. Será que a gente tem alimentado o nosso templo com esperança? E temos obedecido a esse Deus diariamente como forma de adoração? Porque se isso realmente existe, a gente está dizendo para nós mesmos, para o nosso coração, de que Ele é um justo juiz e um protetor fiel. E essas duas imagens, irmãos, de justo juiz e protetor fiel, nos fazem obedecê-lo em adoração com um deleite imenso. Não vai haver tristeza plena de entregar-se à tristeza. Haverão tristezas parciais, porque Ele é o nosso verdadeiro Senhor e Salvador e o nosso protetor fiel. Vamos orar, irmãos. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, porque Tu és um Deus que nos mostra, Pai, o que é sermos obedientes a Ti, Senhor. A termos verdadeira consciência daquilo que precisamos fazer, a quem devemos adorar, onde devemos adorar,
e com quem nos colocamos diante da Tua presença para adorar, Senhor Deus. Que isso seja um conforto para o nosso coração, Senhor, e que a gente se entregue verdadeiramente a Ti, Pai, como uma expressão de louvor a Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo conduza os nossos corações, Pai. Em nome de Cristo é que te oramos, Senhor. Amém.